Olá, querido amigo, querida amiga aqui da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a Mãe Mariana de Iemanjá e junto com os mentores espirituais, o Zé e a Maria, eu apresento esse programa para vocês de conexão com a espiritualidade, onde a gente fala sobre espiritualidade, mediunidade, conexões, relacionamentos e também um pouquinho de religião. Sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje a gente vai continuar um pouco o assunto que a gente entrou ontem, que é falando sobre esse despertar espiritual. Como que a gente desenvolve essa espiritualidade e o que é espiritualidade no nosso dia a dia também. Então fica ligado aí e também a gente vai falar sobre as previsões da semana. Uma semana difícil aqui de entender ela, uma semana complexa, cheia de ajustes. Saudade Fafá aqui falando com a gente também e cheia de ajustes importantes para que na próxima semana a colheita seja melhor. Então, já a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, queria dar um recado para vocês. Segue o nosso canal do Instagram, @o_Zé_e_eu. Lá você vai ter um monte de conteúdo sobre todos esses temas que a gente falou, além de uma série exclusiva sobre o Odô de Nascimento, que vai falar um pouquinho melhor sobre a sua missão aqui na Terra, qual o orixá que rege a sua missão aqui na Terra, para que você consiga fazer esse trabalho de autoconhecimento tão importante para que a gente realmente leve uma vida melhor, mais tranquila, com mais entendimento e também com mais conexão com a nossa essência que a gente veio fazer aqui encarnados, tá bom? Então entre agora lá, @o_Zé_e_eu, começa a seguir o nosso perfil. Se você precisar, eu mando para você também via áudio o seu Odô de Nascimento. Então não perde tempo, começa agora o seu despertar espiritual tão importante para que a gente viva melhor nesse mundo, tá bom? Vamos lá, vou começar hoje falando para vocês sobre a previsão da semana. Uma semana complexa, porque é uma semana que a gente vem na energia de Odô Egionilê com Odô Itaogundá. Então, Egionilê, o orixá quem vai reger esse Odô, né, na grande parte do tempo é o Xoguiã, junto com o Itaogundá, que é regido por Omolu ou por Ogum. Tá? Então é uma semana, o Xoguiã, ele é o Oxalá mais jovem, né? O Oxalá guerreiro, o Oxalá que veste a armadura, muitas vezes confundido com o Ogum. Qual é a diferença entre um e outro? Né? O Ogum vai para a guerra para conquistar poder. O Xoguiã, quando ele vai para a guerra, é para colocar as coisas em ordem, né? Quando o Oxalá pede organização, pede para que as coisas voltem para um formato adequado, o Xoguiã vem, guerreia para que isso aconteça. Então, o Xoguiã pode vir com uma intensidade muito grande, que é a intensidade da guerra também, mas para que as coisas voltem ao seu devido lugar, ou para que as coisas tomem, né, o formato adequado. Quando vem com Itaogundá, quando vem junto com o Omolu e com o Ogum, essa energia da guerra, essa energia da intensidade, ela pode intensificar também. Então a gente pode ficar mais nervoso do que o normal. Se as coisas não saem da forma como nós organizamos, pode ser que a gente fique mais exaltado, pode ser que a gente vá para a briga, pode ser que a gente entre em desarmonia com as pessoas por exigir que as coisas aconteçam e funcionem da forma como vocês desenharam. Então essa é a grande complexidade da semana. Por um lado, é uma semana que pede para que vocês coloquem-se em ordem, tá bom? Para que as coisas tomem o formato adequado, para que tenha uma organização, uma ordem, um processo em tudo que vocês fazem, mas ao mesmo tempo pode trazer um excesso de força, um excesso de teimosia, tá bom? Um excesso de vocês ficarem inflexíveis diante da necessidade das coisas acontecerem da forma como vocês desenharam. Então eu quero que vocês tenham muito cuidado, muita cautela essa semana para não sair por aí brigando. Porque se vocês querem colocar ordem, se vocês saírem por aí brigando, a ordem vai virar uma desordem. Então aquela energia que estava voltada para que as coisas entrassem no formato adequado, vai desalinhar, vai se perder. E aí você vai sentir o reflexo dessa desorganização lá na semana que vem.
Tá bom? Então é muito importante que essa semana vocês sim coloquem em ordem, mas se começar a sair fora do que vocês planejaram, se as coisas não acontecerem exatamente da forma como vocês desenharam, procure ter resiliência. Procure não ficar exaltado. Procure entender por que naquele formato não deu certo. Por que as pessoas não estão aceitando aquela forma de organização que eu desenhei? O que eu preciso ajustar e o que eu preciso colocar em equilíbrio para que aquela organização dê certo no formato que eu acho mais adequado? E aí, contemplando o outro, trazendo o outro junto nesse processo, a gente vai conseguindo achar o formato adequado, não só para mim, mas para todos os que estão à minha volta. Como em tudo na vida, né, gente? Não adianta a gente desenhar, a gente fazer... Eu digo que a gente faz a planilha, faz o checklist ali, que é que as coisas se comportem daquele jeito. Não é assim, né? Quando a gente faz a planilha, faz o checklist, por enquanto está tudo no papel. Quando a gente vai aplicar, quando a gente vai pedir para que as pessoas venham junto naquilo, é que realmente a gente vai entender se funciona, se não funciona, se precisa de ajuste, se não precisa de ajuste, e aí sim nós vamos achar o formato adequado. Então não é porque você colocou na sua planilha ou porque você fez o seu checklist que é daquela forma que vai funcionar, né? A gente está vivendo uma geração do planner, do checklist, tem uma cartilha, tem uma forma para você ser feliz, alegre, contente, tem uma forma para você ser executivo e bem-sucedido. Gente, não é a mesma forma para todo mundo, né? Não é porque eu dei um checklist lá, fui no centro, corri de manhã, bebi 3 litros de água por dia que você vai ser feliz. Ou que você vai ser saudável, ou que as coisas vão estar organizadas espiritualmente para você, né? Isso daí é o princípio, é o começo. Eu tenho que meio que me guiar por aqui. Mas não é só isso que vai fazer com que a sua vida funcione da forma adequada. Não é só isso que vai fazer com que você seja próspero. Não é só isso que vai fazer com que você se conecte espiritualmente. Isso daqui é um plano de partida. O que vai fazer tudo acontecer é como você sente tudo isso. Então, vou lá para o centro espírita. Eu me senti bem? Né? Eu fiquei plena naquele centro? Eu saí melhor ou eu saí pior do que quando eu entrei? Eu fui no centro e fiquei o tempo inteiro no celular e nem vi o que aconteceu? Quando me chamaram para passar com a entidade, eu passei e fui embora e nem percebi o que estava acontecendo ali? Ou eu passei mal e ninguém me ajudou? O que aconteceu enquanto eu estava executando aquela tarefa? E é através desse raciocínio do que aconteceu, de como aconteceu e do que eu senti quando eu estava fazendo aquela tarefa, é que eu vou fazer os ajustes adequados. É que eu vou, inclusive, falar assim, nossa, será que esse é o centro mesmo que eu tenho que ir? Será que essa é a religião que eu gosto mesmo? Será que eu tenho que mudar? Não tenho que mudar? Será que eu tenho que procurar um outro lugar? Eu só vou conseguir trazer o meu cérebro, né? Trazer o meu neocórtex, que é o nosso cérebro racional, para esse raciocínio, se eu estiver sentindo, se eu estiver percebendo o que está acontecendo à minha volta. Agora, quantas pessoas a gente não vê, aí eu vou falar da minha religião especificamente, dentro de um centro de Umbanda, a pessoa está na assistência e ela está no celular o tempo inteiro. O ritual está ali acontecendo, a energia está acontecendo, o canto, que é a reza da Umbanda. Quando a gente está cantando na Umbanda, quando o atabaque está cantando, a gente não está fazendo aquilo porque a gente gosta de ser cantora. Aliás, tem muitos que têm uma voz péssima. Eu, inclusive. A gente está fazendo aquilo porque aquela é a nossa oração, aquela é a forma como a gente tem para se conectar com o orixá, como a reza dentro das igrejas, daquela forma que a gente faz toda a captação energética, que a gente se prepara para o momento da incorporação. Então, se você está na gira, ou se você está na assistência, né, com a cabeça lá no trabalho, com a cabeça em casa, com a cabeça no problema, com a cabeça no celular, como é que você acha que a sua energia vai ser captada dentro daquele ambiente? Que tipo de espíritos você acha que vai se aproximar de você enquanto você está naquele ambiente?
Então eu vejo assim, às vezes muitos médiums se debatendo na gira porque não conseguem incorporar. Mas por que não consegue incorporar, né? Como que aquele médium se preparou para chegar na casa? Como que aquele médium chegou na casa? Gente, faz toda a diferença. Tem gente que chega no centro, chega numa casa espírita, né? Chega lá no centro de Umbanda e tá ali fora conversando da vida, conversando do barzinho, conversando do trabalho, conversando da última balada, fumando. Não tem nada contra cigarro. Mas as pessoas não se conectam, aí fica ali conversando. A hora que começa a gira, o povo sai correndo para dentro da gira, com aquela energia que ele estava ali, naquela conversa, que eu tenho certeza que não estavam rezando. Aí entra para a gira com aquela energia, com a cabeça no mundo material, completamente desconectado com a espiritualidade. O que vai acontecer com esse médium dentro da gira? Que tipo de espírito vai se aproximar dele? Que tipo de espírito esse médium vai incorporar? Lembra que a gente falou ali das camadas vibratórias? Então, quanto mais perto da Terra, quanto mais perto da energia da reclamação, quanto mais perto da energia da vítima, quanto mais perto da energia da pessoa que não dá certo na vida, da pessoa que só teve problemas, quanto mais perto desse lugar, mais baixa é a energia que você está vibrando, mais densa é a energia que você está vibrando. E aí você entra com essa energia numa gira que tem todo o campo espiritual aberto, todo. Não é assim, começou a gira, começou a reza, a gente só se conecta com os seres divinos. Não. Ali abre um campo espiritual e energético enorme, que vai acessar todas essas camadas espirituais. E cada um, dependendo da sua vibração, vai se conectar com uma específica. Então, se você se conecta, né, o tempo inteiro na gira, passa mal, transporta, entra energias ruins, faz a captação da energia de todo mundo que está à sua volta, você vai passar mal toda a gira, você vai passar mal todo o trabalho espiritual, porque é essa energia que você está se conectando. E aí continua na gira conversando. Isso que é o pior. Não entendeu nada do antes, não entendeu nada do durante, que é enquanto está na gira, não incorporou, para conversar com o outro. Para olhar para o outro o que está fazendo, para falar mal do outro que está ali. Aí vai vibrando cada vez mais denso, vai vibrando cada vez mais baixo. Vai afastando cada vez mais a energia dos mentores e espirituais, vai afastando cada vez mais a energia do orixá e vai se aproximando cada vez mais da energia dos espíritos zombeteiros, dos espíritos obsessores, dos eguns. Aí fala assim, nossa, mas por que eu passo mal toda a gira? Nossa, mas por que eu passo mal o tempo inteiro? Como é que tá você? Como é que você está se preparando para aquele momento? Como é que você está preparando a sua espiritualidade para aquele ritual? E depois encerra a gira. Estou fazendo aqui passo por passo, tá bom? Para vocês virem detectando o que acontece. Acaba a gira, termina o ritual. Sabe o que a pessoa faz? Vai lá fora e volta a conversar com o amigo. Enquanto os médiuns estão atendendo, enquanto a assistência passa para receber o passe, eles estão lá fora conversando de novo. Interferindo energeticamente no trabalho que está acontecendo ali dentro do Congar. Então, o que acontece aqui, tá bom, gente? Qual é o resultado de tudo isso? Essas pessoas vão cada vez vibrando num lugar mais baixo. Essas pessoas vão atraindo cada vez mais esses espíritos de vibração densa, que prejudicam a sua vida em vez de ajudar. E os médiuns que estão em trabalho, os médiuns que estão em incorporação, os médiuns que estão camboneando, as pessoas que estão passando pelo atendimento sofrem.
Porque além de ter que segurar a energia que está ali naquele ambiente que já não é fácil, porque muitas pessoas vêm buscar ajuda. As pessoas não estão bem quando vão numa casa espírita, elas não estão bem quando elas buscam um terreiro. Na maioria das vezes elas estão passando por alguma dificuldade. E a entidade que tinha que canalizar toda a energia para ajudar aquele consulente, tem que canalizar a energia para isso e para sustentar a energia dos médiuns que estão lá fora derrubando tudo. Literalmente derrubando tudo. É uma falta de conscientização espiritual. É uma falta de conscientização do todo. Não é porque você não está lá em trabalho que a casa inteira não está fornecendo energia para aquele trabalho que está sendo feito. Mari, mas o que eu tenho que fazer? Para e reza ou vai embora para sua casa. Para. Reza. Se conecta. Fica dentro de uma vibração mais neutra. Ajuda. Através da sua energia, através do seu equilíbrio, os outros médiuns que estão em trabalho. Gente, vai ficar tão mais fácil para todo mundo. E aqui eu estou dando um exemplo do que acontece dentro de um terreiro, né? Estou dando um exemplo passo a passo de como esse médium vai se comportando de forma equivocada e vai atrapalhando todo um sistema e vai prejudicando todo um sistema. Agora, isso também acontece na nossa vida. Isso também acontece no nosso dia a dia. Então, imagina dentro da empresa que você trabalha. Se uma pessoa resolve jogar contra. Se uma pessoa vai lá no cafezinho e começa a fazer fofoca de todo mundo. Se uma pessoa não se concentra e não entrega a parte dela, não desorganiza todo mundo? Não prejudica todo mundo? Não prejudica a entrega de uma equipe inteira, às vezes? Claro que sim. Então, isso serve para dentro de um ritual espiritual. E isso serve para o nosso dia a dia, isso serve para dentro da nossa família. Quando a gente está todos desorganizados, cada um indo para o lado, não tem como funcionar aquele sistema. Aquele organismo não tem como funcionar, porque um organismo é um sistema onde um depende do outro para que aquele organismo funcione. Ele não funciona de forma isolada. Então, imaginem o nosso corpo. O nosso corpo é um organismo vivo. Se o nosso pulmão não funciona sem o nosso coração. Os nossos rins não funcionam sem o nosso coração ou sem o nosso cérebro. Um depende diretamente do outro. Quando eu tenho alteração em um órgão, eu desorganizo todo o meu sistema. Então, se a gente imaginar o nosso corpo, é exatamente assim que funcionam todas as nossas relações. Cada uma dessas relações é um organismo que tem várias partes que interferem positivamente ou negativamente. Então, gente, não seja a pessoa que atrapalha. Não seja a pessoa que desorganiza. Não seja a pessoa que tumultua. Não seja. Olha que missão mais triste. Quem você era dentro do terreiro? Era aquela pessoa que ficava lá fora conversando. É esse que você quer ser? Ah, mas eu invejo aquele que está lá na frente. Mas eu queria estar ali na frente. Mas eu queria ter uma voz ativa. Mas eu queria ser reconhecido como autoridade. Mas eu queria ser reconhecido como alguém que tem responsabilidade. Mas as minhas atitudes são exatamente o contrário daquilo. Como é que você vai ter, meu amor? Não tem como. Nós somos reflexos das nossas atitudes. Nós somos reflexos das nossas ações, dos nossos pensamentos, diretamente relacionados com isso. Nós somos o que nós pensamos. Nós somos como nós agimos, independente do lugar. Então, aqui eu não estou falando de punição, eu estou falando de reflexo. Se eu tenho um comportamento, eu não vou exigir que o outro me olhe de outra forma, porque o que está falando sobre mim é aquele comportamento.
Outro dia eu estava ouvindo eu adoro a Ana Beatriz Barbosa, né? A psiquiatra. E ela falou uma coisa sensacional que eu concordo muito, que é assim... não, sempre que você for a um lugar e precisar de ajuda, procure as pessoas mais ocupadas. Eu achei isso fantástico. Sabe por quê? Porque normalmente as pessoas mais ocupadas são aquelas que resolvem. E aí quem está em volta olha que aquela pessoa resolve e fala, eu vou perguntar para quem? Vou perguntar para aquele, porque eu sei que aquele lá resolve. Eu sei que aquele lá vai lá e ele vai dar conta do meu problema. Então as pessoas ocupadas têm a tendência de ser cada vez mais ocupadas, porque todo mundo começa a ver que é através daquela pessoa que ela vai chegar no resultado final. Então, se você é muito ocupado, você que está em casa, entenda, né? Às vezes pode ser um reflexo de que você é a pessoa que pega, bate no peito e realmente vai ali e resolve o que tem que ser resolvido. O que é lindo, mas claro que sobrecarrega um sistema. Se uma única pessoa está dentro desse papel, claro que ela vai ser sobrecarregada. O melhor não é dividir, mas às vezes a gente não tem com quem dividir. Porque enquanto a gente está ali sobrecarregado fazendo, tem uma galera ali atrás sem fazer nada. E vindo naquela retaguarda. Gente, é tão feio isso. Não façam. Não queiram isso. Não prosperem isso para a vida de vocês. O universo tem tanta abundância de tudo. Você é parte integrante desse universo. Você é um indivíduo único, com uma função única, com uma essência única em todo esse organismo que nós vivemos. Não desperdice isso por nada nem por ninguém. Não joga a sua encarnação fora, porque você acha que você é um injustiçado, porque você acha que sua vida deveria ser melhor. Então faça sua vida ser melhor, muda as suas atitudes. Muda a forma como você se relaciona com as coisas, muda a forma como você se relaciona com a sua própria espiritualidade, com a própria forma de você se conectar com o divino, com algo maior, com a sua sensibilidade, com a sua intuição. E até no mais simples, na forma como a gente se relaciona com o nosso próximo. Na forma como a gente se relaciona com as pessoas que a gente não precisa, com as pessoas que a gente não depende, com as pessoas que a gente não quer nada em troca. É aí que a gente vai ver se a gente realmente tem uma transformação que ela é interna. Ela independe do estímulo externo. É uma construção interna. Quando a gente aprende a fazer essa construção interna, não tem externo que derrube esse lugar tão bem construído dentro da gente. Mas para que isso aconteça de verdade, a gente precisa ter um momento desse despertar espiritual. E o despertar espiritual, ele passa por várias camadas, gente. Da mais simples, que são as nossas atitudes, às mais complexas, que é a intuição, que é a percepção. Mas você tem que começar por algum lugar, então começa pelo simples. Começa por mudar a sua atitude no dia a dia. Começa por mudar a sua atitude com você mesmo, com a forma como você pensa, com a forma como você se relaciona com a sua vida e com as coisas que você tem hoje. E aí isso vai ser tão bem construído dentro de você que nenhuma adversidade externa vai derrubar. Eu garanto para você, nenhuma adversidade externa vai derrubar, porque é um lugar sólido, recursado, que ninguém pode mais tirar de você. Tudo que é muito frágil, qualquer um tem o poder de te roubar. Agora, o que é muito bem construído, ninguém, nenhuma relação, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode roubar de você. Quer saber mais? Vamos ter mais conteúdo. Gente, tem muito conteúdo no meu Instagram. Muito. Todos os programas da rádio editados. Muito conteúdo sobre mediunidade, sobre espiritualidade, sobre o despertar espiritual, sobre o Odu de nascimento, que é a sua essência aqui na Terra, como você se comporta, quais são os orixás que regem a sua vida, que regem os seus caminhos aqui na Terra,
como que é a sua essência, a sua grande missão de vida. Então vai lá no Instagram, @o_Zé_e_eu, segue a gente, manda uma mensagem, eu te mando um áudio, ou segue ali a nossa série, tem todos os vídeos de todos os Odus. @o_Zé_e_eu. Começa a seguir agora e não esquece, nosso programa é toda segunda-feira às 19 horas. Espero vocês semana que vem. Que Iemanjá abençoe todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, que o manto sagrado de todos os orixás caiam sobre a cabeça de vocês. E que principalmente o Zé esteja comigo, com você e com todos nós. Até a próxima!